Om Shanti, Namastê. Aqui é o professor Afonso. Estou longe aqui, mas estou chegando com mais uma aula aqui do nosso curso de yoga sobre a filosofia do yoga. Momento da gente aprender um pouquinho sobre o que é yoga e como praticar yoga fora do tapete. Hoje nós estamos na nossa quinta aula e eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. E eu fico muito agradecido pelos comentários que vocês estão deixando aqui no YouTube, porque isso é importante para eu ter o feedback, se vocês estão gostando ou não. E quando vocês têm perguntas também, deixa aí que eu vou respondendo as perguntas para vocês devagar. Combinado assim? Bom, hoje a gente ainda continua falando sobre yamas, vamos ver se o vento não nos atrapalha muito. Nós estamos terminando, o primeiro ensinamento do yoga, as 5 virtudes, as 5 maneiras de você se comportar com o mundo exterior. E hoje a gente vai falar de um que chama Brahmacharya. Só que o Brahmacharya, a gente precisa entender que em algumas linhas do yoga, talvez por causa da tradução em sânscrito, ele tem alguns, como que eu posso falar? Alguns entendimentos, algumas formas de interpretação diferentes. Algumas linhas do yoga falam uma coisa, outras falam outra coisa, e eu vou falar para vocês o que eu entendo de Brahmacharya e que para mim faz mais sentido ser Brahmacharya. A palavra charya significa hábitos, são comportamentos, rotinas específicos. Então, por exemplo, dentro da Ayurveda, a gente tem o que a gente chama de Dinacharya, que é a rotina diária, A gente tem também o Raticharya, que são as rotinas noturnas, ou Rutricharya, que são as rotinas das estações. Então, Charya são as rotinas, são os comportamentos, são os hábitos. E Brahma é Deus. Brahma, na Índia existe a Trindade, formada por 3 deuses, assim como a Igreja Católica tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que para a gente que é criado aqui no Ocidente é mais comum a gente entender dessa maneira. O Oriente também tem a Trindade, a Trimurti, criada por Brahma, Vishnu e Shiva, 3 deuses, Brahma, o deus número 1. Por isso que aqui no Brasil tem aquela cerveja chamada Brahma, e eles falam a número 1 e mostram o dedo assim, por causa do deus Brahma, aquele que cria todas as coisas, o Deus número 1. Vishnu, o que preserva todas as coisas, e Shiva, aquele que destrói, que é o patrono do yoga. Então, se a gente tem a palavra Charya, que significa hábitos, e a gente tem a palavra Brahma, que significa Deus, o Deus número 1, e Brahma também a gente pode pensar numa tradução como cosmos, como universo, como tudo que existe, como Deus. Então, se a gente tentar traduzir mesmo ao pé da letra a palavra Brahmacharya, seriam as rotinas, seriam os hábitos, os comportamentos, onde a gente reconhece Deus em tudo. Mas existem algumas linhas do yoga que falam que Brahmacharya, isso muitas linhas, que falam que quem pratica yoga deve seguir também Brahmacharya, e Brahmacharya muitas vezes é visto como castidade, ou até como uma abstenção sexual. Então, muitas linhas do yoga falam que você precisa se abster de um comportamento sexual, mas principalmente comportamento sexual inadequado. Gente, eu estou virando assim para ver se o microfone não atrapalha o vento, Então, para a gente entender de verdade a castidade, muito além da ação, além do discurso, mas ela vinda até mesmo daqui, do pensamento. E aí, a gente precisa entender assim, que quando se pensa em Brahmacharya, como você não realizar o ato sexual, não é que o yoga está te pedindo para você ir contra a sua natureza, a natureza humana, porque a natureza humana ela precisa incluir a sexualidade, mas é ao contrário, é você considerar o ato sexual também como um alto potencial para despertar a sua espiritualidade. Então, muitas linhas de yoga recomendam a castidade, não por motivos puritanos, por exemplo, mas porque seria uma maneira eficaz de você não prejudicar a energia vital do seu corpo físico.
Então isso é uma maneira que algumas linhas do yoga entendem como se fosse mesmo a castidade. Você guardar a sua energia, não gastar de qualquer maneira. Mas conforme eu expliquei para vocês, existe essa outra maneira de entender o Brahmacharya, que é a forma como para mim faz muito sentido. Brahmacharya, então, é você não desperdiçar a energia. Só que eu não penso só na energia sexual, é em qualquer outra coisa. Dá para entender a diferença? Você não gastar energia à toa e você começar a enxergar Deus em todas as coisas. Para mim, faz mais sentido assim. Você pensar então em Charya, um comportamento, um hábito, e Brahma, Deus, ou tudo que existe e em tudo que existe. Para mim faz mais sentido entender que Deus está em tudo que existe, inclusive na sexualidade, mas muito além disso. Então, o que eu tento colocar na minha vida nesse ensinamento do Brahmacharya é procurar tentar viver alinhado com as leis naturais do universo. Pensando mesmo que todos os seres vivos, eles precisam ser felizes e a gente precisa direcionar as nossas atividades, direcionar as nossas intenções, os nossos hábitos para que isso ocorra, porque a vida ela é baseada em Dharma, ou seja, a gente precisa agir com os outros como gostaríamos que os outros agissem com a gente. Reconhecer Deus em todas as pessoas, em todas as criaturas que são dignas do seu amor e da sua compaixão. Porque quando a gente cumprimenta Namastê, eu falo, o Deus que está em mim saúda o Deus que habita em você. E se Deus está presente em tudo, a gente precisa, até as pequenas criaturas, a gente precisa dar a elas a compaixão e o amor. Isso para mim é Brahmacharya, sabe? Você não desperdiçar a sua energia e enxergar Deus em tudo o que existe. Inclusive naquelas situações que nós não temos nenhum controle e que nós achamos que são situações ruins. Muitas vezes acontecem algumas coisinhas na nossa vida que a gente não gostaria que acontecesse. Mas depois de um tempo a gente observa como que aquilo, mesmo uma situação que gerou muita dor, ela traz um aprendizado, ela me ensina alguma coisa e a partir desse ensinamento eu posso evoluir ou eu posso ficar reclamando para sempre. Então guarda para você, Brahmacharya é você não desperdiçar a sua energia, ou seja, direcionar a sua energia a todas as coisas, enxergando Deus em todas as coisas, em todas as situações, em todas as criaturas, porque Deus está presente em tudo e assim você não desperdiça energia com nada. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se você tiver dúvidas sobre isso, deixe aqui nos comentários, porque em breve eu trago a próxima aula. E eu sempre deixo perguntas também, né? Então vamos lá, você pratica Brahmacharya? Você consegue reconhecer Deus mesmo nas situações que você não tem controle? Pensa numa perda que você já teve, que gerou muita dor. Você consegue ver a espiritualidade agindo aí? Você desperdiça a sua energia fazendo sexo, por exemplo, com qualquer pessoa, ou pensando muito em sexo. Isso que é desperdício de energia. Então a gente precisa começar a pensar em tudo na nossa vida. Deus está em tudo. Em todos os atos, em todas as criaturas, Bhavanam Kevalam é o mantra, né? Tudo é Deus, tudo é amor divino. Eu espero realmente que o vento não tenha atrapalhado tanto aqui a nossa aula. E se você tiver dúvidas, deixa aqui que em breve eu trago a próxima aula aqui para você então. Obrigado pela sua presença, deixa um joinha e por favor deixa um comentário e deixa as suas dúvidas para poder estar respondendo a partir da próxima aula, tá bom? Obrigado pela sua presença, nos vemos no próximo vídeo, até mais! A Casa Shanti está com as inscrições abertas para o curso de formação e o nosso curso de formação é 100% online. Nesses 10 meses nós vamos ter mais de 250 horas de conteúdo de uma forma bem organizada para que você tenha o melhor aprendizado. Quando a gente faz o curso de formação da Casa Shanti, a gente aprende que yoga é uma filosofia de vida e não importa o seu peso, a sua idade, você aprende a respeitar os seus limites, a olhar de forma diferente para o corpo.
Você vai ter aulas teóricas e práticas, ao vivo e aulas gravadas, além de você receber todo o conteúdo de apostilas para você fazer download e poder ir estudando durante os 10 meses de formação.